Olá! Nossas boas-vindas ao nosso evento da indústria de Consumer Markets. Meu nome é Luciana Medeiros, sou sócia da PwC, estou como líder da indústria de Consumer Markets na PwC Brasil. É um grande prazer, no dia de hoje, estamos lançando esse mês a nossa pesquisa do Global Consumer Insights, onde traz um tema super relevante falando sobre o novo consumidor brasileiro numa era de disrupções. A pesquisa destaca essa era que vivemos e os impactos dos consumidores e das empresas aqui no Brasil. Não poderíamos deixar de falar sobre os impactos tributários nessa era de disrupções. Então, hoje, vamos falar de temas relacionados à omnicanalidade e também a política de preços, descontos e promoções no Brasil e, obviamente, seus impactos tributários. Eu quero agradecer ao meu sócio Jean, a Julissa e o Thiago por estar aqui conosco e a gente poder compartilhar o conhecimento. Obrigada. Obrigado, Lu. Para mim também é uma satisfação estar nesse evento, compartilhando com vocês. Eu sou Giancarlo Chiappinotto, estou como líder da indústria de Consumer Markets para o Tex, na PwC Brasil. Né? E esse tema que a gente vai tratar aqui, esses temas, né, são muito desafiadores na indústria do Consumer Markets. Né? Então, o Tex, ele acaba influenciando políticas de preços, valores e até também a forma que o consumidor ele está desenvolvendo e participando junto com as empresas. E nesse sentido, a gente vai estar trazendo aqui dois temas muito interessantes, né? Sobre como a área tributária tem que se adaptar a essa mudança de consumo do brasileiro e do mundo atual depois de pandemia. Queria também trazer um pouquinho sobre o porquê desses artigos. A gente está montando em parceria com diversos players do mercado um livro fazendo um pouco desses temas atuais da tributação no setor de consumo e varejo. A ideia aqui é pegar toda essa expertise desses profissionais como o Julissa e como o Thiago para trazer e compartilhar todos esses desafios do setor e das grandes empresas desse segmento. Então, depois dessa introdução, eu queria apresentar meus convidados hoje. Então, estamos aqui com o Thiago Figo, que é advogado, especialista em direito tributário, mais de 20 anos de vivência aí no ambiente tributário e hoje ele atua como head, né, Tax Legal na CIA. Só trazendo um pouquinho o artigo e por que a gente está trazendo o tema dele aqui hoje, o assunto que ele vai estar falando é um pouquinho dos desafios tributários da omnicanalidade. Também estamos aqui com a Julissa Savicci, advogada, economista, há 18 anos de vivência no mercado, né? Hoje atua como diretora jurídica da PepsiCo nas áreas tributárias, societária, M&A, contratos, legal market e privacy, bem extenso, né? O currículo. E o artigo da Julissa é muito, muito interessante, que fala um pouco da distorção dos MVAs devido à desconsideração do preço com descontos e promoções. Um tema que afeta muito a gente, né? Diretamente como consumidor, não só a indústria de produtos, mas também a gente. Né? É importante trazer para vocês que a ideia aqui é a gente não esgotar o tema, mas ser bem interativo e a gente conseguir trazer esses insights da indústria para vocês. Está aberto para perguntas aqui embaixo, vocês devem estar vendo aqui acesso a perguntas, por favor, podem enviar as perguntas. A gente vai tentar respondendo ao longo desse nosso evento. Aquilo que não conseguimos responder, a gente depois tenta encaminhar as dúvidas de vocês. A ideia aqui é justamente ter essa troca, esse bate-papo, essa conversa entre nós aqui. Depois dessas apresentações, eu quero passar a palavra então para a Julissa, né? Falar um pouquinho sobre esse tema, né? E como isso impacta a gente. Vamos lá. Obrigada Jean, obrigada Lu, obrigada time PwC como um todo por me receber aqui. Obrigada meu colega Thiago, de velhos tempos, né? Estamos juntos aqui de novo. Bom, vamos lá, gente. Como o Jean falou, o meu tema é distorções na pesquisa de MVA por conta da não consideração de preços promocionados. Esse tema ele é muito específico, assim, muito técnico, mas eu achei interessante trazer, primeiro porque ele é um tema que impacta não só a indústria de consumo, como também o varejo, e também porque geralmente a distorção e os impactos que eu vou mencionar aqui, eles não são muito perceptíveis para o mercado como um todo. Isso acaba sendo muito visível para as poucas empresas que participam ativamente, junto com a Secretaria de Fazenda, desse processo de pesquisa.
Então, achei que seria um tema interessante para trazer aí a luz, trazer para o debate. Bom, então vamos lá, né? Como acho que a maioria de vocês sabe, aqui no Brasil a gente tem a sistemática de substituição tributária do ICMS, que é uma sistemática onde um determinado player, ente da cadeia de valor, no caso que a gente vai falar, o industrial, geralmente ele é responsável por calcular e recolher o ICMS da cadeia inteira. Então, ao invés de todos os players da cadeia produtiva pagarem e recolherem o seu próprio ICMS, na sistemática de gestão tributária, isso é feito por um ente específico da cadeia, no nosso caso industrial, que acaba pagando por todos, e os demais players da cadeia, distribuidores, varejos, não recolhem mais o ICMS. Na indústria de consumo, geralmente essa substituição tributária ela é calculada através da utilização do que a gente chama de MVA, que são margens de valor agregado presumidas, que nada mais são do que percentuais publicados pelos governos para que o industrial possa aplicar sobre o seu preço de venda e assim chegar na base da substituição tributária. Essa MVA ela deveria corresponder a exatamente, deveria ser equivalente a exatamente a distância, a diferença entre o preço praticado para o consumidor final, pelos varejistas, e o preço praticado pelo industrial. E por que isso? Porque a substituição tributária, apesar dela ser um mecanismo diferenciado de tributação, onde a tributação é concentrada num determinado ente específico da cadeia, em tese ela deveria gerar uma carga tributária que seria equivalente a caso não houvesse a substituição tributária. Então, na teoria, a MVA deveria ser calculada de uma forma com tal acuracidade que permitisse que o ICMS-ST fosse equivalente ao ICMS que seria recolhido sem a sistemática de substituição. E aí que está a distorção que eu trago, né? Que eu vou trazer em mais detalhes no meu artigo. Para a indústria de consumo, geralmente, na maioria dos casos, o processo de cálculo da MVA pelos estados é feito através de uma pesquisa de mercado, que aqui a gente está chamando de pesquisa de MVA, onde a Secretaria da Fazenda, via associações representativas do setor, em São Paulo, por exemplo, a gente usa muito a FIPE, essa entidade representativa ela faz pesquisa nos grandes varejos, grandes e médios varejos, sobre o preço que é praticado, preço médio praticado para o consumidor final do produto que está sendo pesquisado. Então, a Fazenda, no meu exemplo, via FIPE, consegue capturar o preço médio para consumidor final e depois compara com o preço médio praticado pelo industrial. O preço pelo industrial é capturado pela Fazenda através do ambiente de nota fiscal eletrônica, então, basicamente, a Fazenda pega todo o faturamento do industrial, chega num preço médio e, através da utilização da entidade de pesquisa, considera-se o preço praticado para o consumidor final. Quando esses dois preços são comparados, chega-se na conclusão de qual é a margem de valor agregado presumida para o setor, o que automaticamente gera o percentual de MVA que vai ser aplicado pelo industrial no cálculo da sua substituição tributária. O grande ponto aqui que a legislação traz, né, de forma genérica para qualquer setor, é que a legislação determina que para essa pesquisa sobre preço de varejo para o consumidor final, a entidade de pesquisa não pode considerar qualquer preço promocionado, preço diferenciado, políticas de promoção, bonificações, promoções como, por exemplo, Pague 2, Leve 3. No racional da legislação, essas situações seriam excepcionais e, portanto, não deveriam compor o cálculo do preço real médio para o consumidor final. Ocorre que para o segmento da indústria de bens de consumo, e principalmente para bens de consumo não duráveis e também por conta do modelo de negócio do varejo, esses descontos, essas promoções, eles não são situações excepcionais, eles acabam sendo a política de revenue management da empresa, a estratégia de colocação do produto do mercado, a estratégia até de reação de momentos difíceis aí econômicos. Então, para o setor de consumo, não faz sentido nenhum esses preços promocionados não serem considerados na pesquisa. Inclusive, no artigo, a gente vai trazer alguns dados que a gente mostra para alguns setores da indústria de consumo como são importantes essas promoções. Então, acho que não lembro de cabeça aqui os percentuais, mas para determinados ramos, por exemplo, indústria de cosméticos, o percentual de vendas com promoção no varejo é muito relevante, 30% a 40% do volume vendido é com alguma política de promoção. A gente também vê como a evolução de 2020 para 2022, nesse cenário macroeconômico de incerteza, de pressão inflacionária tanto interna como
muito forte de commodities com preços fixados no exterior, que afeta muito a indústria, como esse cenário também mudou, ampliou ainda mais a intensidade dessa política de desconto para que o produto consiga chegar a um preço atrativo no mercado e consiga capturar também o consumidor nesse momento macroeconômico de tanta instabilidade que a gente está vivendo e de tanto sofrimento aí para a indústria e para o varejo. Então, para esse segmento, assim, quando você desconsidera os descontos nessa pesquisa de MVA, você não está capturando o preço real praticado pelo consumidor final. E isso faz com que o preço da pesquisa de MVA para consumidor final acabe ficando muito maior do que o preço que de fato é o preço médio praticado no mercado e, consequentemente, matematicamente, isso gera um aumento da MVA muito relevante, tá? A gente traz no artigo também alguns exemplos concretos de alguns setores específicos que mostra que o aumento da carga tributária pode ser de 20%, 30%, dependendo do produto. E isso, num setor de consumo varejo, gera, no final das contas, impacto para o consumidor final também, né? Porque acho que aumento de carga tributária nesses setores, invariavelmente, em algum momento, vai resultar em repasse desse aumento para o preço, né? Então, os produtos vão ficar mais caros. Isso prejudica tanto a indústria quanto o varejo, porque, geralmente, bens de consumo têm um coeficiente de preço da demanda elevado, o que significa que qualquer aumento de preço gera uma redução de compra mais do que proporcional. Então, a gente traz também alguns números no artigo mostrando produtos que, por exemplo, um aumento de 1% no preço gera 3% de queda no volume. Então, essa questão do aumento de carga via essa distorção da MVA acaba impactando a indústria, o próprio varejo, que vai ter que repassar esse preço e vai vender menos, né? E dependendo do produto, o volume pode cair a ponto até de gerar um impacto negativo para a arrecadação. Então, mesmo para o fisco, não é uma coisa interessante e acaba gerando um ciclo vicioso, né? Porque um preço maior, na próxima pesquisa de MVA, que acontece a cada 2 anos mais ou menos, vai ser capturado um preço ainda maior de ponta, aumentar novamente a MVA, que vai repassar mais preço. Então, acaba sendo uma distorção assim, sem fim e que prejudica todos os players do mercado, inclusive os consumidores. Então é isso, Jean. Meu tema, espero que tenha sido muito técnico, mas... Não, eu acho que foi excelente, porque tu conseguiste trazer várias conexões com o dia a dia, tanto do varejo quanto da indústria, né? E quão relevante é isso, né? Às vezes a necessidade de aumentar uma carga tributária acaba reduzindo a arrecadação e a ponta sofre porque ela não consegue mais consumir aquela quantidade ou aquela forma, né? Ou às vezes até troca de marcas ou tipo, justamente por causa disso. E as margens são muito pequenas, né? Exato. E como tu falou, a gente é acostumado com as promoções. Esse mercado, ele acontece com isso. Então é uma coisa que a gente tem que, na realidade, a gente não deveria ter que se adaptar ao mercado, mas sim achar uma forma de tributação que seja mais justa para a forma que ele é, né? Isso é super interessante. Eu passar agora a palavra para o Thiago falar um pouquinho sobre omnicanalidade, mas isso tem tudo a ver com a pesquisa Pulse e também com outras questões que a gente falou aqui, que é o comportamento do consumidor, né? Não adianta a gente pegar e fazer mudar a forma de tributação, achar a melhor forma de tributação, se o consumidor ele quer comprar num lugar, entregar no outro, a prateleira, como é que a gente chama, infinita, né? Então a gente tem um desafio que é nos adaptar como indústria do mercado de consumo e varejo para conseguir entregar essa experiência para o cliente, mas também que isso não afete a carga tributária, né? E a gente consiga operacionalizar. Acho que isso é um grande desafio também, né, Thiago? Se tu puder falar um pouquinho do teu artigo sobre omnicanalidade, estou bem curioso. Legal. Primeiro, bom dia a todos. Obrigado, Jean, Luciana, PwC pelo convite. É um prazer estar do lado aqui da Julissa. E de fato, Jean, a omnicanalidade é uma tendência que veio, né, há alguns anos, ganhou muita força com a pandemia, né? E aí um ponto que a gente vê com muita clareza, e de algum modo, se a gente for fazer uma correlação, ele conversa também com o que a Julissa falou, que é o quê? É a desconexão da base de tributação, né, da legislação com a realidade, né? Isso traz distorções de toda a ordem, né? Então, quando a gente vai para a omnicanalidade, a gente tem uma legislação extremamente analógica, né, baseado no físico, em que internet e omnicanalidade sequer eram falados, né? Mas uma realidade
que está completamente desconexa com essa legislação. Hoje, primeiro, o varejo ele tem, por uma característica inerente, o dinamismo, né? Então, o varejo ele tem, dentro da sua operação de forma geral, ele tem que ter uma capacidade de ajuste ao que o consumidor está indicando como vontade, como forma de desejo de consumir, que você tem que atender. Do contrário, ele vai buscar aquele que está atendendo aos seus anseios. Então, o varejo ele já tem como inerente à sua característica ter que ter esse dinamismo para mudar de uma forma muito rápida. E quando a gente traz isso para o tributário, a gente começa a ficar com um distanciamento grande, porque esse dinamismo não é acompanhado pela legislação. E aí, a área tributária acaba sofrendo para conseguir fazer com que essas novas dinâmicas elas sejam operacionáveis, né? Sejam execuíveis do ponto de vista tributário, sem gerar contingência, sem gerar riscos para a companhia. E isso traz uma dificuldade muito grande. Então, o compliance que você acaba tendo que fazer para ajustar tudo isso traz um impacto absurdo, né, para o time tributário. Então, o que a gente vai trazer um pouquinho no artigo é como que essa desconexão ela acaba impactando no dia a dia e a necessidade de que isso se ajuste para algo ou mais rápido, né, que a legislação ela seja mais rápida em se atualizar, ou que você tenha uma possibilidade, de fato, de abarcar essas necessidades de uma forma menos burocrática e muito mais ágil, porque um outro ponto que a gente já pode partir do pressuposto que é qualquer ajuste que eu faça na legislação ele já vai estar desatualizado para um momento próximo, né? Então, é necessário você ter uma flexibilidade para acompanhar essa evolução sem trazer essas distorções. E os dois temas, né, requerem muita questão de processos, compliance robustos por trás, em toda a cadeia, né? Quando a gente olha aí os dois temas. Sim. Isso, tu falou também da questão física, né? A gente tem diversos estados. Então, por exemplo, a empresa trabalha, ela atende vários estados. Cada um tem uma regra um pouquinho diferente da outra. Tu tem que e outra coisa, né? Tu vai ter um produto que a pessoa está em Manaus, que é o produto, e o teu produto está no Rio Grande do Sul, pegando extremos, né? E para devoluções, né? Imagina. Então eu nem cheguei nessa parte da devolução. E um ponto que é interessante, quando a Julissa fala do MVA, na prática, hoje, quando a gente pega a substituição tributária, na prática, a substituição tributária ela acaba trazendo uma oneração desnecessária, porque hoje você vai, ao final, olha o ponto de venda, vê quanto efetivamente foi o valor de venda. Então, se o MVA estava desconexo com essa realidade, porque ele desconsiderou essa dinâmica de descontos e tudo mais, ali na ponta ele vai trazer essa distorção e aí o varejista ele vai acabar pedindo esse ressarcimento. No final, a arrecadação ela vai considerar o desconto, né? Porém, você traz um ônus muito grande para a cadeia toda, porque dinheiro no tempo custa, isso leva, ao final, um preço mais caro para o consumidor também. Fora o controle que tu tem para conseguir buscar tudo isso e entregar, né? E os investimentos que tem que ser feito, por exemplo, tu vai ter que ter um controle. Como é que eu sei que essa roupa entrou aqui ou saiu aqui? Porque o consumidor, a gente tem que... Ele não vai guardar a nota, ele não vai guardar... Às vezes ele vai comprar na loja e vai entregar no outro, vai comprar online, perdeu. E a gente tem que ter uma experiência do consumidor que seja agradável, que te traga de volta. E daí tu acaba tendo que fazer investimentos maiores, como o RFID ou outras questões que tu consegue controlar isso, mas o sistema por trás, o custo de implantação, né, é uma coisa que onera e no final das contas vai para o preço, né? Não tem como não ir para o preço, né? Bom, vamos então para algumas perguntas, o bate-papo está muito bom. Vamos ver se a gente já tem uma aqui para a Julissa. Julissa, esse tema do MVA acaba impactando praticamente toda a indústria de bens sujeitos a essa sistemática de apuração. Como funciona a seleção de produtos que são estudados na pesquisa?
todos têm produtos pesquisados? Essa é uma boa pergunta, eu acabei não abordando isso na minha primeira parte. Então, é uma ótima pergunta, e inclusive, fazendo um link aí, apesar, eu comecei falando que o tema era super específico, mas ele é específico, mas ele acaba gerando impacto para toda a cadeia, né? Por que isso? Porque no processo de pesquisa de MVA, a Secretaria da Fazenda, ela escolhe alguns produtos representativos daquele setor que ela quer pesquisar. Então, por exemplo, no setor de alimentos, ela escolhe aqueles produtos com maior market share, porque eles vão ser os representantes da categoria na pesquisa. Então, mesmo que poucos produtos sejam pesquisados, só com maior market share, os mais representativos, o efeito, o resultado desse MVA acaba sendo aplicado para o setor inteiro. Então, por isso que eu digo que é algo que geralmente poucas pessoas conseguem ter visibilidade dessa distorção, porque na prática é só quem está lá com seus SKUs sendo pesquisados que acaba enxergando essas distorções dos descontos. Mas o efeito disso é aplicado para todo o setor que vai usar aquela MVA. Então, sim, acaba sendo um impacto generalizado, e até linkando com um ponto que o Thiago trouxe, para grandes varejistas, os grandes varejistas têm condições hoje estruturais, sistêmicas, de sim conseguir pedir para o Estado o ressarcimento daquele imposto que foi pago a maior, porque a base de cálculo da sucessão tributária via MVA acaba sendo maior que a realidade. Mas isso é a realidade de poucos players, assim, nos varejos, só para os grandes. Eu acho que para a grande maioria, e mesmo para os grandes, eu sei que alguns grandes não estão fazendo, porque não querem também fazer o complemento, né? Que é o outro ponto de... Eu achei que tu ia tocar nesse ponto, mas é legal, isso é importante. E hoje também em São Paulo tem a figura do regime optativo de tributação, que é exatamente para os varejistas que não querem ter essa dor de cabeça, e eles optam por esse regime que faz com que a ST seja definitiva, ou seja, não tem ajuste depois, nem de ressarcimento, nem de complemento. E para esses players que estão nesse regime definitivo de ST, aí o impacto que eu trouxe é na veia, porque aumento de carga ele não vai ter nem como pedir o ressarcimento depois, porque ele está nesse regime fixo. E mesmo para os que têm condição de pedir o ressarcimento, muitas vezes não fazem, pela complexidade altíssima de você ter um tracking a nível SKU do preço que o fabricante cobrou versus o preço da gôndola naquele supermercado. Então, é algo que, apesar da legislação em tese trazer alguns mecanismos de correção dessa distorção, na prática, essas correções não são execuíveis, né, Thiago? Ele é um processo complexo, custoso, né? E o ressarcimento, a depender do Estado, ele não é tão rápido. Ou gera um risco de um novo litígio, né? Se o Estado não concorda com o ressarcimento. Isso que tu falaste, tem outros estados também que têm esses programas, né? Tipo Rocha, no Rio Grande do Sul e outros, mas o grande ponto às vezes vai mudando essa questão e passa a não valer mais a pena estar nesse sistema, né? E tu quer buscar, só que tu não consegue alterar isso, né? Então acho que muitas empresas devem estar sofrendo com isso, de não conseguir, pelo menos no Rio Grande do Sul, sair do regime no meio do tempo, e acaba ficando preso naquilo e aumentando a carga tributária e diretamente repassando, porque nesse regime tu acaba sendo definitivo, né? Tu não tem como fazer o cálculo, né? Isso gera algum interpéries até nas relações assim, entre indústria e varejo, porque o varejo vai para a indústria e fala, olha, seu MVA está me gerando complemento ou ressarcimento. Então, é uma conversa aí infinita e uma carga de trabalho, de burocracia que acaba onerando ainda mais que a carga tributária, algumas vezes. Fora o litígio daqueles que querem sair, não conseguem porque o governo não aceita. Fora o contencioso tributário, né? Que deixa para as gerações futuras. Exato. Acaba gerando muito esforço para nada, para não sair do lugar, né? Acho que esse é um ponto que, na minha visão, acaba sendo parte do famoso custo Brasil que a gente tanto fala, né? E a gente, né, Thiago, trabalhando em multinacional, a gente tem que explicar isso às vezes para... É difícil. difícil. E assim, os estrangeiros não acreditam, né, no nível de onde chegamos. Complexidade que a gente tem nisso. Exatamente. O que a gente tem, eu nem fiz a pergunta, mas a quantidade de pessoas que vocês devem ter na área tributária de vocês hoje, comparando com outros países, né? No mesmo segmento, na mesma empresa, só em países diferentes, deve ser uma grande diferença. E esse é um dos exemplos do porquê, né? Essa questão. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Tá. Essa aqui é para o Thiago, eu acho. Pensando na expansão do multicanal, no dia a dia do varejo, vocês observam um aumento da recorrência do consumidor em optar por essa possibilidade de comprar online com diversas opções e
de retirada e de devoluções? Vai ser bem ampla essa pergunta aqui. Né? Esse aí sai já... tributário vai para o consumidor. Eu acho que é os impactos que ele quer saber. Que é o que a gente falou um pouco, né? O consumidor vem mudando, né? Então, se a gente fizer uma regressão, antes era tudo físico, você ia na loja, você fazia tudo na loja, o mais, vamos dizer assim, o mais digital que tínhamos era o telefone, o disque pizza, né? Então era o máximo que existia. Com o passar dos anos, essa característica foi mudando, né? E hoje a omnicanalidade ela faz parte, quem não tiver corre um risco muito grande de perder consumidores. No fim, o consumidor ele quer conveniência. Qual conveniência? Não é o varejista que vai definir. Ele tem que trazer todo o leque de opções, porque cada consumidor é único, cada consumidor tem suas preferências. Então tem consumidor que quer ir na loja, tem consumidor que quer comprar pelo aplicativo, retirar na loja, o outro quer comprar pela internet, não no mobile, né, no desktop, e receber em casa. Enfim, um quer devolver indo no correio ou tendo o objeto retirado na sua casa, o outro quer levar no estabelecimento. Enfim, é uma gama de opções muito grande e o consumidor ele está acostumando ou está verificando o valor dessas possibilidades e cada vez mais ele quer tê-las à disposição na sua conveniência, né? Então, sim, essa tendência de forma de consumo está aumentando cada vez mais e eu tenho bastante convicção de que essa é uma tendência que vai permanecer crescendo por um bom tempo ainda. E aqui, omnicanalidade, retirada, devolução, mas o que a gente percebe também é que a pessoa não vai só no site da empresa, acaba indo em sites, outros parceiros, marketplace, companhias aéreas, programas de pontos, né? São várias jornadas, né? São várias jornadas, exatamente. Foi exatamente o que tu falou. A gente não pode dizer o que ele vai fazer. Ele está escolhendo a forma de fazer, né? E talvez ele queira só olhar na loja, experimentar, mas quer comprar online porque vai aproveitar uma promoção, sim, ou um combo, ou alguma coisa, ou vai mandar de presente para outra pessoa, né? Então a gente tem isso. E tributariamente falando, o impacto disso é grande, porque aquela pessoa pode não gostar do presente. Ou eu posso lá querer trocar, ou vem com algumas avarias, né? Isso a gente pega também no transporte, né? E a própria forma e o tempo de chegada disso, que aumenta o custo disso aí também, né? O custo do frete. Sim, mas até trazendo o que você falou da parte tributária, né? Quando a gente olha hoje a forma de consumo, a gente tem que olhar todas as formas de venda, né, como um grande canal, né? Tudo junto e misturado. E quando a gente vai de novo para a legislação mais arcaica, ela tem principalmente na parte do ICMS, né? Ele é estabelecimento, ele não olha a companhia, né? Ele é o estabelecimento. Então, teoricamente, né? Se você não tiver regimes especiais ou a depender do estado, você sequer pode comprar na loja A e devolver na loja B do mesmo município, né? Então, toda essa dinâmica ela tem que mudar, está mudando. O consumidor realmente hoje ele tem o poder, sempre teve o poder, né? Mas hoje ele tem consciência desse poder que tem e de que as necessidades e as vontades dele precisam ser endereçadas pelos lojistas, né? Os varejistas, enfim. Essa parte do mesmo estado é impressionante, mas é isso mesmo. Se tu não tem um regime especial, tu pega no mesmo estado, toca para o outro, tu não consegue fazer a junção disso, são apurações separadas, segregadas, ver se isso faz sentido, né? Então a gente acaba trazendo mais complexidade ainda para tentar executar aquilo que em outros lugares parece uma coisa simples, né? E muitas vezes com o ST, esse MES já recolhido todo lá atrás, né? Sim, eu nem cheguei, exatamente. Essa não precisa pagar mais nada. Exatamente. Consumindo caixa da empresa. Consumindo caixa da empresa. Porque fica parado o valor, mesmo que tu consiga buscar depois. Sim, sem correção. Sem correção. A gente está no momento como o atual, em que a taxa de juros é elevada, isso tem um impacto bastante relevante. Com certeza. Com níveis de inflação e tudo mais. Exato. Vamos olhar uma outra pergunta. Essa aqui é bem específica. Vamos lá. Recentemente foi publicado o comunicado SRE 2 de 2022, que autoriza a Secretaria da Fazenda a realizar a determinação da base de cálculo do CMS-ST pelas bases de dados de notas fiscais.
independente da contratação de pesquisas de preço, que é que eu tinha falado das pesquisas, né? Essa nova mecânica afeta, de alguma forma, o problema das promoções que tu descreveste? Quem fez essa pergunta está super ligado nas mudanças da legislação, né? Isso aqui foi semana passada, ou comecinho dessa semana. Como eu disse, hoje, a grande maioria das pesquisas de MVA, elas contam com a utilização de entidades representativas do setor para fazer essa pesquisa em campo, né? Como eu disse, São Paulo, por exemplo, usa muito a FIPE. Essa norma que foi publicada... Esse comunicado que foi publicado recentemente, ele fala que a Secretaria da Fazenda pode, ao invés de usar essa entidade de pesquisa, então é opcional, não é uma regra, ela mesma, a Cefaz mesmo, pode capturar os preços de ponta via ambiente de nota fiscal eletrônica, cupom fiscal. A gente, na prática, está vendo que isso vai demorar um pouquinho para ser aplicado ainda, inclusive tem algumas pesquisas que estão rolando nesse momento que ainda estão usando entidades como a FIPE, ao invés de usar essa disposição, mas isso, quando for de fato colocado em prática, pode sim ajudar a resolver um pouquinho a distorção, principalmente para os descontos mais normais, aqueles descontos em que o preço de nota já sai reduzido. Então, o produto, ao invés de 10, está por 8, e aí a nota fiscal mesmo já vai sair com 8. Por outro lado, ainda vai ter um gap muito grande para outros modelos de promoção, como bonificações, Pague 2, Leve 3, kits, combos. Isso vai continuar ficando de fora da captura aí do preço. Então, talvez essa norma, quando for de fato aplicada pela Cefaz, pode reduzir parcialmente a distorção. E isso aqui é São Paulo, né? São Paulo, exato. Tu tem todos os outros estados aí que vão continuar com esse problema. Correto. Isso aí. Vamos ver aqui. Outra pergunta. Com o movimento de aceleração da transformação digital imposto pela pandemia, é possível vislumbrar que as autoridades fiscais têm buscado formas de ajustar, ainda que pontualmente, as regras vigentes? Quando falou autoridades fiscais, eu pensei que auto-armas. Não foi auto-ar, foi formas de ajustar regras vigentes. Já, eu começo a perceber algumas iniciativas ainda incipientes, eu diria, não extremamente coordenadas, mas sim, eu acho que quando a gente olha para a pandemia, ela parece ter trazido um senso de urgência um pouco maior para esse tipo de necessidade. Nós temos ali o PLC 148, lá de 2019, e que está parado, né? Então, que ele tem dentro do seu conteúdo ali, busca endereçar um pouquinho essa omnicanalidade, permitir com que essa junção de canais, né, essa diversidade de formas, ela ocorra de uma forma mais estruturada, menos burocrática, né, e com os normativos, sem você precisar recorrer tanto a regimes especiais e ter uma infinidade de burocracias a ser cumprida para estar 100%, ou se matar para fazer as coisas ficarem de pé, mas está parado, né? Em contrapartida, a gente vê o ajuste CNF 14, salvo engano, que ele traz já um alinhamento para essas operações omnichannel, não 100% dentro do que seria o desejo, né, de quem está na ponta ali que precisa da dinâmica, né, mas já trazendo bastante flexibilidade em relação à legislação atual. Então, isso demonstra que, pelo menos, uma parte das autoridades fiscais está identificando que isso é uma necessidade e que ficar contra essa necessidade também é ruim, porque você impacta o ambiente de negócio, você traz menos riqueza para o próprio Estado, a hora que você trava um pouquinho a facilidade de fazer negócio, de vender, né? Mas ainda precisa ter isso de uma forma muito mais recorrente, estruturada. Eu acho que ainda a relação fisco-contribuinte vem melhorando, né? Mas ainda precisa ser uma relação de mais confiança, né? A gente fala muito, quando viaja às vezes para o exterior, né, que você faz trocas sem qualquer burocracia, com uma facilidade. Devolve mercadorias. Devolve. Então, esse tipo de ambiente é o que a gente tem que percorrer, né? Então, da mesma forma como o cliente ele quer ter uma facilidade, o contribuinte também precisa ter essa facilidade para se relacionar com o fisco
E acho que a base fundamental para que isso ocorra é uma confiança, né? Então, a partir do momento que você tem uma confiança, você precisa de menos vigilância, de menos regras, né? Ou menos detalhes nas regras. Você coloca regras macros, né? E aí essas coisas vão acontecendo. Então, assim, acho que a gente vem passando por algumas transformações, né? Acho que eu percebo algumas iniciativas de alteração, seja nessas legislações para endereçar essas necessidades, seja no relacionamento fisco-contribuinte, que sim vem melhorando. O fisco, eu acho que ele ajudou muito os contribuintes na digitalização, né? Quando ele lá desde trás, lá quando ele começou com o SPED, isso ajudou demais os contribuintes. Então, hoje nós da área tributária conseguimos fazer um uso de datas, né, na verdade, de dados, de uma forma extremamente assertiva, porque todo dado da companhia está dentro do tributário, né? Tudo que entra, tudo que sai, tudo que se movimenta tem nota fiscal. Então a gente consegue ter um arcabouço de informações muito grande, conseguimos fazer essas análises. E a partir do momento que o fisco também tem isso, ele pode verificar que ele não precisa de controles tão minuciosos, ele tem formas de controle mais macro e deixa o ambiente de negócio fluir, né? Então, eu acho que a gente, em algum momento, vai para lá, né? Está começando, tem alguns aspectos mais avançados, outros ainda em fases iniciais, mas eu imagino que seja uma tendência. Então, sim, eu acho que a pandemia, certamente ela, como acelerou um monte de coisa e a própria omnicanalidade, certamente ela também está acelerando ou despertando os fiscos, as autoridades, para essa necessidade que, na minha visão, é urgente. Isso é tão importante quanto uma reforma tributária, né? A gente fala muito em reforma tributária para ter menos tributos ou tributos mais fáceis, mas essa questão de obrigações acessórias, ela acaba gerando um ônus aí, assim, quase tão grande quanto o próprio imposto. Eu diria que, assim, eu sou um tanto quanto cético para a reforma tributária. Acho que esse daria uma semana. Eu ia dizer, não vamos entrar muito nessa série aqui, senão se quer a ideia. Eu sou muito cético, mas eu acho que a primeira grande reforma tributária que deveríamos ter em mente, sem dúvida nenhuma, é a simplificação do ambiente de negócios. A burocracia tributária, ela é muito onerosa, né? E não só onerosa em quantidade de pessoas que você coloca para cumprir, mas no dia a dia, nessa agilidade. Então, assim, ela é muito penosa e desnecessária, né? Então, acho que o grande ponto é desnecessária. Então, eu sem dúvida alguma, se eu pudesse recomendar como começar a reforma tributária, vamos começar por aí. Com as depois notas fiscais, né? Vamos olhar as notas. Eficiência empresarial para o lado de cá. Exato. Quer dizer, para você ter também uma jornada, né, sem atritos com o consumidor, do lado de cá você tem que ter essa questão da eficiência. Sem dúvida. Então, esse caminho, né, quem sabe a gente consegue endereçar para estar trabalhando com isso e ter essa eficiência, né? E uma coisa que tu falaste, que é super interessante, é o potencial das informações que hoje a gente tem, que forçadamente a gente tem, até pela questão do fisco, poderia dar essa segurança, e deveria dar essa segurança para o fisco, tu está perfeito, eu concordo, mas também a gente pode cada vez mais usar essas informações dentro da empresa para conseguir direcionar e ganhar eficiência, né? Então, acho que isso é bacana, porque tem toda uma análise, um data lake, que a gente chama, né? Que a gente tem que tirar melhor e a gente analisar realmente esses dados de uma forma de também reduzir. E é curioso, né, Gê? Porque, assim, as empresas que trabalham de forma correta, né? Cumprindo todas as suas obrigações, com a digitalização do ambiente tributário pelo fisco, isso está muito escancarado, né? Mas se fala muito ainda das evasões do mercado informal. Mas esse mercado informal não está. Então, quanto mais a gente facilita também esse ambiente de negócio, permite com que isso não seja tão custoso, mais empresas vão estar trabalhando na legalidade. Porque trabalhar na ilegalidade certamente não é a vontade de nenhum empresário,
Né? Então, isso daí eu imagino que só é um ganha-ganha de todos os lados se a gente for para um caminho de uma simplificação efetiva mesmo, algo bastante parrudo, não perfumarias que você ajusta aqui, junta... Cofins, né? Exato. Isso aí é... Pessoal, vamos para mais algumas perguntas aqui. Então, Julissa, quão abertas as autoridades que fixam os MVAs são para discutir o tema e sua acuracidade com os contribuintes? Eu acho que há muito pouca abertura. Acho que, primeiro, pela própria metodologia da pesquisa, são pouquíssimas empresas que participam ativamente do processo de pesquisa junto aos representantes da Cefaz, porque, como eu disse, são eleitos alguns produtos específicos que representam o setor inteiro. Então, começa por aí. E segundo, porque mesmo que houvesse alguma abertura ou boa vontade, não tem muita margem de manobra, porque é uma coisa que está no regulamento do ICMS, por exemplo. Sim. A regra que a entidade de pesquisa não pode considerar metodologias diferentes. Então, acho que hoje, realmente, a gente está muito preso na legislação, que, de novo, para o ponto do Thiago, a legislação está analógica versus a realidade do mercado. Então, é muito mais uma questão de travas na legislação do que boa vontade das autoridades fiscais. Beleza. Thiago, vamos ver. A omnicanalidade é uma tendência de mercado, considerando principalmente o desejo do cliente de ter acesso a seu produto de forma imediata. Foi o que a gente falou aqui, né? É uma tendência do mercado em grandes varejos utilizarem pontos em comum, tá? Ou seja, varejos de ramos diferentes possibilitarem a utilização dos seus pontos de venda para a retirada de produtos de terceiro. Jean, eu acho que esse ponto, sim, a pergunta, quando a gente olha ali, ela tem de uma forma ali, a pergunta ela tem associações, né? Associações de varejos de formas diferentes, utilizar pontos de entrega. Eu vejo que é um caminho, né? Ainda a gente não vê isso de uma forma massificada, mas acho que é assim uma tendência, uma possibilidade bastante grande, que imagino que venha a ganhar representatividade, porque você tem alguns negócios que eles são basicamente digitais, então eles não têm pontos de venda, então fazer associações com varejistas ou empresas que tenham pontos de coleta, né, seja para devolução, seja para retirada de produtos, principalmente de comércios que são nativos digitais e não tem, eu acho que sim, é uma possibilidade que traz ganhos de toda sorte, seja para aumentar o fluxo de quem tem esses pontos de contato, seja para trazer mais opções para o cliente de quem é 100% digital. Então, eu vejo essa possibilidade, sim, de associações de empresas para utilizarem as suas estruturas, sejam elas quais forem, né? Seja o ponto físico, seja cada um usar um pouco da sua melhor expertise, sua capacidade, para trazer mais conforto e mais possibilidade para os clientes. Eu acho que sim, é algo que a gente deve vir com mais frequência. É interessante, mas também gera uma complexidade. Você está recebendo um produto que não é seu, que não tem a nota fiscal, não entrou no seu estoque, mas você vai ficar, o cara pode pegar 2, 3 dias no seu ponto de venda, por exemplo. Traz uma complexidade desse negócio também. Sim, né? Você está armazenando ali algo em um estabelecimento de um terceiro que não tem. Então, perfeito. Por isso, o ajuste 14 ele tem algumas... ele endereça algumas questões assim, mas é o que a gente precisa mudar. Essa é a realidade, essa é uma tendência. Quando a gente olha para o exterior, isso já ocorre de uma forma mais frequente, numa quantidade maior, e não vai tardar a ter isso de uma forma mais massificada aqui. E não adianta. O mercado que vai definir a forma como as coisas acontecem, não é o fisco que vai delimitar ou vai restringir. E acaba gerando fluxo na loja, gerando outras coisas que geram outros negócios. Então, é um ganha-ganha. Né? Deixa eu ver mais uma aqui. Com base na inflação atual, estamos percebendo que alguns ramos estão sendo impactados pela alteração do preço pauta para a apuração do ST. Assim, a opção pelo ROT ou não deixam de ser previsíveis. Né? Não haveria necessidade de uma possibilidade de alteração intermediária da opção. Acho que aqui ele está perguntando se podemos dar de opção no meio do caminho. Acho que é o que mais ou menos que a gente falou, né? Acho que super tem a necessidade, porque assim, até nesse exemplo da pergunta, o cenário inflacionário está mudando qualquer
qualquer cenário que tinha sido previsto de forma diferente no passado. Então, sei lá, para um varejo que achou que era interessante ter o hot num determinado momento, hoje talvez não seja, porque ele pode ser queira fazer muito mais ressarcimento do que ele tinha anteriormente. Então, sim, acho que esse é mais uma distorção, né? Essa rigidez aí da legislação de depois que você opta pelo regime, praticamente não conseguir sair nunca mais ou sair com muita dificuldade é outra desconexão da realidade que gera carga tanto de burocracia como custosa. Sabe que isso aí me lembrou a questão da variação cambial caixa de competência. Não tem nada a ver aqui, mas quem tem assistir deve saber. Essa é antiga, hein? Essa é antiga. Lá no caso de Petrobras, você podia escolher. Daí depois você não podia mais. E depois chegou no meio termo que, olha, se tu tem uma oscilação de mais de X% em um mês, você pode reconsiderar a sua opção para ir para o caixa, para tirar esse impacto da sua operação que tu tinha previsto antes. Porque mudou, né? O dólar é imprevisível, né? Isso aqui também pode ser imprevisível com esse cenário de inflação, guerra e tudo que está acontecendo, né, de produtos. Então, acho que a pergunta é muito, muito importante e que é aquilo que a gente falou aqui, né? O fisco tem que também abrir essa opção para os contribuintes poderem ir lá falar e não onerar a cadeia. Deixa eu ver uma pergunta aqui que eu acho que pode ser para vocês dois aqui. Dado o atual ambiente digital, ainda faz sentido termos a substituição tributária? Essa é importante. Ele traz apenas complexidade, custo, incertezas e antecipação de arrecadação. Então, aqui é uma pergunta interessante. Tem que ter, assim, eu acho que do jeito que é hoje, a gente está chegando à conclusão aqui na nossa conversa que é só mais uma burocracia, mais uma complexidade. Mas, de repente, se a gente conseguisse ir para o caminho da simplificação das obrigações acessórias, que é o que o Thiago falou, que é o que de fato favoreceria o ambiente de negócio, talvez a ST fosse um instrumento importante. Porque aí é mais um motivo para o fisco, que já recolheu tudo antecipadamente no começo de cadeia de valor, se preocupar menos com essa burocracia infinita que a gente tem de trâmites de nota fiscal, obrigações acessórias. Então, eu acho que num futuro em que a gente tem assim, um ambiente mais simplificado, talvez faça sentido ter uma concentração da tributação num momento único da cadeia. O que você acha? Eu confesso que assim, eu não tenho uma opinião totalmente formada. Quando eu penso, eu consigo enxergar elementos positivos e negativos ali contra ou a favor da ST. Se a gente for pensar na origem, né, o porquê que a ST ela existe, né, eu acho que ela ainda, mesmo no ambiente digital, ela ainda é válida, né? Então, quando a gente fala em simplificação, a ST ela pode ser um instrumento extremamente valioso de simplificação para o fisco. Ao invés dele ter N contribuintes para fiscalizar, ele tem alguns poucos, né? Mas isso tem que ser aliado a uma realidade do dia a dia, né? Então não faz sentido você colocar um ST em que você coloca MVAs absurdos, então você tem uma antecipação de arrecadação aqui, para o fisco é bom, ele tem um caixa, só que para o ambiente de negócios é ruim, que no fim é ruim para o fisco também, né? Então, quando eu penso na ST, no racional, né, no porquê que ela foi criada, mesmo no ambiente digital, me parece que pode ser válido ainda, né? Em contrapartida, quando você leva de novo para o MVA, que você tem distorções, que daí lá no final você tem, ou você ressarce ou você complementa a diferença, aí você olha para esse e fala, faz sentido então? Porque você cria uma complexidade para chegar no mesmo lugar. Então, eu acho assim, faz sentido se o propósito do ST for mantido. Porque, na minha visão hoje, ele é muito mais uma questão, ele é como se fosse um ICMS antecipado mais do que um ST em si. Acho que perdeu a origem, né? Exato, porque o fato do ST não ser definitivo hoje é a maior distorção da natureza da própria sistemática. Então... E aí, acho que se for para perder a essência, ele não faz sentido. Mas ele seria um ótimo instrumento de simplificação e de viabilização de um ambiente menos controlado, né? Sim. Depois que você já pagou. Que inclusive, voltando, né, na questão de omnicanalidade, você dá mais flexibilidade. Exato, porque o fisco ele está preocupado. Ele não tem preocupação do que você vai fazer. É quase que ele virar e falar assim, cara, faz o que você quiser. Esse é meu ponto. Aí a sua preocupação é com a sua mercadoria, com o seu cliente. O meu está no bolso. Então, nesse sentido, a ST seria excelente. Excelente.
Concordo contigo. É isso aí. É justamente a forma de usar o mecanismo e como ele é utilizado pelos estados, né? Porque também tem regras diferentes em cada um. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Eu acho que, assim, no fim, o tributário, de uma forma geral, ele tem que estar muito conectado com o negócio, com a dinâmica de negócio, né? A arrecadação, ela é só uma consequência. Então, quanto mais esse ambiente for amigável, favorável, fluido, mais todos saem ganhando. Então, eu acho que essa atualização de legislação, né, que precisa ter para que esse ambiente realmente consiga operar de uma forma regulada, mas com liberdade. Sem dúvida. Acompanhe, né, o que está acontecendo hoje nas jornadas, né? Exato. Vamos mais uma. Tiago, para ilustrar melhor o desafio tributário da omnicanalidade, caberia um exemplo prático e detalhado de operações com entraves tributários que precisa ser urgentemente melhorada? Exemplo prático. Bem detalhado. Bem detalhado. Sem estourar o tempo. Eu acho que um desafio que, para mim, é bastante ilustrativo aqui, eu acho que essa questão, quando você tem operação interestadual, né? Então, a pessoa vai, por hipótese, né? Vamos pensar a pessoa compra pelo site ou pelo app, a mercadoria está numa determinada geografia, né? Num determinado estado, ele leva para outra, e por qualquer razão essa pessoa que recebeu, ela ainda está em viagem e quer trocar num terceiro. Essa dinâmica ela não existe. Então, quando eu olho assim, um desafio da omnicanalidade, cara, como que eu faço tudo isso ter uma dinâmica muito tranquila, né? Sem grandes atritos? O que tem que ser tirado é esse atrito. Aqui você tem 3 geografias distintas, né? Que uma vez você tendo endereçado formas menos burocráticas de você dinamizar essa necessidade do cliente, fica mais fácil. Então, eu diria que esse é um ponto que, para mim, é bastante importante, que é onde você acaba tendo o atrito com o cliente, no momento da compra, então você facilitar, e o momento da troca, devolução. Né? Então, acho que esse é o grande ponto, e pensando que essa omnicanalidade, eu tenho lojas físicas, diferentes geografias e loja online. Né? Então, a integração desses canais como se fosse uma única entidade, para mim, seria um grande desafio que nós temos hoje. Eu pensando na prática desse teu exemplo, quando eu vou devolver no terceiro estado, o atendente da loja talvez não consiga nem dar entrada no sistema para poder gerar o crédito, para poder pagar. E daí vai ter que chamar o gerente para autorizar, para liberar uma coisa. E daí, contabilmente e fiscalmente, você vai ter que achar uma forma de registrar isso depois, fazendo sei lá quantas notas e quantas entradas e saídas para voltar o produto, para conseguir devolver no estabelecimento, coisa, e fazer a venda no outro. Né? E aí pensa na experiência do cliente. Se bobear, pagando 2 vezes o imposto. Pagando 2 vezes o imposto. E aí, se tivesse ter, né? Um estado tem, o outro não tem, então a gente traz mais caldo nessa conversa aí. E tem um ponto que, assim, imagina tudo isso acontecendo, o cliente com pressa, e o cliente olhando para sua cara e fala assim, eu só quero trocar o M pelo P. O M pelo P, eu ia dizer, a cor, amarelo tá azul, é a mesma coisa, qual é o problema? O cliente aqui na loja. Ele falou, eu só quero isso. Então, pensa assim, o cliente ali, né, atendido, ele parado, esperando, ele quer agilidade e você dando uma péssima experiência de compra para ele. Né, por uma questão burocrática. Então, isso é algo que precisa ser urgentemente endereçado, que a gente, assim, não pode. Ele tem que ter a facilidade de falar, tá aqui o amarelo, deixa eu pegar o azul, tá aqui o M, vou pegar o P, enfim. Bipa ali na máquina e já faz. Muito rápido, muito simples. Os processos e a legislação precisa nos ajudar a poder ter realmente essa... E se a gente pensa em alguns negócios, algumas tendências em que você tem um varejo totalmente digital, sem atendentes,
aí essa experiência esquece. Então, com certeza. Isso aí. Não, e aí não adianta você, por exemplo, colocar uma questão, precisa apresentar a nota. Aí o cliente não tem a nota, ganhou o presente, perdeu, aconteceu alguma coisa, mais uma experiência que não foi positiva. Vamos para mais uma última pergunta. Julissa, mesmo com toda a digitalização das operações fiscais, o ressarcimento nem sempre é atendido prontamente, ao contrário do recolhimento que a gente antecipa, né? A CAT 42, em média, 90 dias receba a homologação, aqui eu acho que é a homologação dos valores, né? É possível provocar o Estado para agilizar esse processo, principalmente no caso dos clientes classificados como A+, não sei como é que fala aqui, no programa nos conformes? Acho que assim, mais uma vez, é o Estado com o nosso caixa aí, né, rendendo a Selic altíssima. Mas, enfim, o problema acho que é uma conversa muito mais estrutural, assim, para voltar, o que o Thiago falou, para voltar a utilização do ST para a forma com que ela foi criada na origem. Porque, se você for pensar, no Brasil, infelizmente, a gente tem essa questão de ir remendando as coisas, né? Então, por que começou essa confusão? Porque o STF, lá atrás, acho que 2017, falou, 2018, que podia, sim, ter o ressarcimento. E aí o Estado, por analogia, falou que então tem que ter o complemento, apesar de uma coisa não ter nada a ver com a outra, então você desvirtuou total o ST. Eu acho que sim, é válido tentativas de programas para bons contribuintes, para facilitar, mas na minha opinião isso não resolve, né? Porque a gente estaria tratando as exceções aí e os grandes. Eu acho que realmente a conversa deveria ser muito mais de uma simplificação ou uma correção do mecanismo de ST para que, de fato, ele reconheça, ele reflita a realidade da cadeia, porque aí a gente não precisa ter ressarcimento, complemento, portaria CAT. Então, está muito mais na essência do que nos problemas pontuais, no meu ponto de vista. E você pensar no ambiente de negócio, né? O cliente demanda tempo e dinheiro para preparar um material que vai, depois o Estado demanda tempo e dinheiro para validar, para poder ressarcir, e todo mundo fica infeliz, vamos dizer assim, né? Então é uma coisa que, assim, não faz muito sentido. E provocar, a gente sempre pode provocar o Estado, mas o quão efetivo isso será é uma outra pergunta. Então, na minha visão, mais do que provocar, a gente tem que eliminar essas atividades, né, que são desnecessárias, né? E tudo no medo de reduzir a arrecadação, né? Eu acho que essa é a grande questão, né? Se não tenta coisas diferentes ou confiança, que a gente falou bastante essa palavra aqui, justamente com a questão, não, mas daí vai diminuir a arrecadação e tal. Mas não necessariamente diminui, né? Que a gente falou, às vezes a arrecadação diminui justamente por causa dessas distorções que a gente falou aqui, né? Talvez um diálogo melhor e uma liberdade, que a gente falou, né, Thiago? Acho que foi muito bem pontuado. Tu acaba aumentando essa arrecadação de uma forma muito mais fluida e tranquila, com experiências positivas. Eu acho que isso é uma mensagem bem interessante que a gente acho que pode trazer aqui. Estou bem curioso para ver os artigos finalizados de vocês. Eu acho que cria uma expectativa muito bacana, né? Temas super relevantes, super atuais, né? Super atuais. Que a gente tem se deparado aí no mercado. Exato. Então, eu vou agradecer novamente, Thiago, Julissa, Luciana, pelo nosso evento, né? Finalizar aqui. Se tiver alguma pergunta que a gente não conseguiu responder, depois a gente tenta enviar, né? Fico muito feliz com esse bate-papo. Acho que a gente conseguiu trocar muita ideia aqui, né? E espero que esses pontos que a gente levantou realmente a gente consiga ajudar outras empresas que estão com essas mesmas dúvidas, essas mesmas carências, né? E que a gente consiga achar uma forma que seja não só justa, mas também muito mais célere para resolver essas duas questões digitais que a gente fala aqui, né? Muito obrigado a todos, muito obrigado aos telespectadores e encerramos agora a nossa apresentação. Um abraço. Obrigada. Obrigada, abraço.